Eu luto contra a minha própria alma. Essa é a letra dessa canção. Para quem quiser ouvir depois, o nome desse hino é Natureza Humana. Quem canta é o Sérgio Lopes. Boa noite, Regilene. Gente, eu quero falar um pouquinho com vocês hoje sobre um tema que infelizmente tem sido negligenciado por muita gente, principalmente dentro do sistema religioso, que é a guerra que está acima de todas as guerras, a luta que está acima de todas as lutas, e que se nós não entendermos tal luta, nossa vida encarnada, material, a nossa vida temporariamente humana, porque você sabe que você é um ente espiritual, você não é um ente humano, você vive uma experiência temporariamente humana, de forma que se você não entender essa luta, obrigado, Lu, pelos presentes, a sua existência humana não surtiu o efeito esperado sobre sua vida. E que luta é essa, irmão Charlison? Como eu disse, a luta é a maior de todas as lutas. Essa batalha é a maior de todas as batalhas. Não é a luta contra o outro. Tampouco é a luta contra um ser maligno chamado diabo. Mas a maior luta que eu enfrento e que você enfrenta é a luta contra si mesmo. É aquela luta que eu luto contra mim mesmo. Essa é a maior de todas as lutas que nós enfrentamos todos os dias. E eu quero ler com você um texto, na verdade é um versículo, que está aqui em Provérbios, no capítulo 16, e o versículo 32, que está escrito assim, Provérbios 16, 32. Melhor é o homem ser paciente do que ser guerreiro. Mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. Melhor ser paciente do que ser guerreiro. Mais vale controlar o seu espírito do que controlar uma cidade. A maior de todas as lutas é a luta contra o nosso próprio ego. E ninguém falou mais sobre essa luta contra o nosso ego do que Jesus e do que os apóstolos. Aqui, em Lucas 14, 27, Jesus disse assim: quem não carregar a sua cruz e não caminhar após mim, não pode ser meu discípulo. Carregar a cruz significa exatamente esvaziar-nos do nosso ego. Esvaziar daquilo que de tudo aquilo que preenche as vontades e os desejos desse nosso ego. Carregar a cruz é abandonar as minhas vontades e aceitar a viver a vontade dele. Infelizmente, o sistema religioso tem criado dia após dia pessoas mais reféns de seus egos. Sabe, a cada dia
as pessoas se tornam piores dentro do sistema religioso. Porque lá dentro, quanto mais o meu ego é exaltado, mais eu quero exaltá-lo. Lá dentro do sistema religioso, quanto mais aplauso recebe o meu ego, quanto mais é feito a minha vontade, melhor. Mais melhor é para o sistema. Bom, eu não vou aceitar os comentários do Rony aqui, porque ele já está atrapalhando a live e eu já vou até silenciá-lo de uma vez. Tá bom, Rony? Estou no meio de uma mensagem, você não tem tempo para falar agora, tá, meu irmão? Então, quando eu abrir oportunidade para debates, você volta aqui para falar. Tá ok? Quanto mais o meu ego é aplaudido, melhor para o sistema religioso. Agora, Jesus, ele pregou o tempo todo contra o ego. Jesus pregou o tempo todo contra aquela vontade que brota dentro de nós. Olá, no final eu te respondo, tá? Já vi sua mensagem 2 vezes. No final, fica aqui até o final que eu respondo a sua pergunta. Portanto, minha gente, veja o que Paulo diz, escrevendo aos Gálatas, no capítulo 5 e no versículo 17. A nossa luta, ou melhor, perdão. Portanto, a carne luta contra o espírito, e o espírito luta contra a carne, Eles se opõem um ao outro, de modo que não conseguis fazer o que quereis. Meu querido irmão, existe uma luta interior que nós precisamos aprender a lutá-las. Existe uma luta interior, e é essa luta, como diz a canção, do meu eu contra mim mesmo. E se eu não aprender a controlar o meu ego, eu passarei a minha existência temporariamente humana vivendo conforme vive aqueles que são levados pelo seu instinto, movidos pela sua vontade, controlados pela sua arrogância e pela sua soberba. Porque quanto mais ego, quanto mais eu me identifico com o meu ego, mais apegado às coisas materiais eu me torno. Sabe por que tantas pessoas apegadas às coisas materiais? É por causa da exaltação do ego. Apego nada mais é que a exaltação do ego. Mas Jesus, ele nos chama a viver e a lutar essa luta, essa guerra invisível aos olhos de quem está ao meu redor. Mas aqui dentro existe uma guerra constante. Agora, o sistema religioso, manipulador como é, baixo como é, tirou o foco dessa guerra contra mim, contra o meu ego, e me ensinou a lutar contra pessoas, me ensinou a lutar contra o outro, me ensinou a lutar contra o fofoqueiro, contra o caluniador, contra o perseguidor. E enquanto eu estou sendo adestrado a guerrear contra o meu próximo, o meu ego vai ganhando, o meu ego vai triunfando sobre o meu espírito.
Perceba que raramente você ouve em uma igreja alguém pregando dizendo que você tem que vencer o seu ego. Raramente você ouve dentro de um sistema alguém pregando dizendo que você tem que matar todos os dias o seu ego. Mas a pregação do século 21 é: quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando vê você na bênção vai se arrepender. Vai estar na plateia e você no palco. A pregação do século 21 é: você vai ser cabeça e não vai ser cauda. A pregação do século 21 é te exaltando sobre os outros. E enquanto você se distrai com essa luta externa, existe uma luta interna, destruindo você, acabando com a sua humanidade e te transformando cada dia mais em um ser deplorável, absolutamente movido a instintos. Sabe por quê? Tantas pessoas, e talvez alguém que está me ouvindo aqui agora, está tão desligado da fonte que é Deus, está tão desligado desse poder sobrenatural, cujas palavras são poucas para descrevê-lo, que é Deus. É porque as pessoas têm se identificado e têm se associado simplesmente com o seu ego. Sabe o que é o seu ego? É isso aqui, ó. Sua carne. Seu ego é aquilo que é material. Seu ego é aquilo que é satisfeito com prazeres, com conquistas. Mas eu vou te dar uma notícia que talvez você nunca ouviu dentro do sistema. E você que está saindo agora, vai ouvir agora. Você não é esse corpo. Você não é essa carne. Você não é o seu nome. Você não é as suas características. Você é sopro, é fôlego de Deus. Você é alma vivente, é o Espírito. E o Espírito é exatamente essa junção entre carne e alma. E a junção de carne e alma vira Espírito. Portanto, para que você possa viver conforme a vontade de Cristo para a sua vida, é necessário desapegar do ego. Parece redundância, né? Desapego e ego. Mas só consegue viver conforme Jesus aquele que desapega do ego. Veja o que Paulo disse aqui em Romanos, capítulo 7, e no versículo 24 e a primeira parte do versículo 25. Paulo diz assim: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Paulo está fazendo aqui uma exposição da sua condição. Ele está mostrando como o seu ego é aflorado. O que eu amo em Paulo é que Paulo ele não procura passar para a gente que o lê uma imagem de super-herói, sabe, gente? Sabe por que eu considero Paulo talvez um dos maiores cristãos que já pisou essa terra? Porque conforme um cristão, o caráter do cristão é não viver de máscaras. E esse Paulo é um homem que procura a todo tempo mostrar quem ele é de verdade. É por isso que eu quero que vocês enxerguem o Charleston de verdade. Porque não existe espaço para máscaras dentro do evangelho, sabe? E Paulo está mostrando qual é a condição dele. E ele está dizendo que existe dentro dele uma luta incessante entre a vontade de pecar e a vontade de servir a Deus. Entre a vontade de obedecer à carne e a vontade de viver em espírito. Essa mesma vontade que tem dentro de mim.
E eu falo sem hipocrisia nenhuma, sem nenhuma máscara. Você existe dentro de todos nós essa vontade incessante de pender para a carne, para o pecado, para aquilo que me engana de Deus. Agora, como é que eu venço essa vontade? Porque essa vontade tem dentro de todos nós. Não me diga que você não tem vontade de pecar, que você tem. Por que você não peca? Porque você que foi comprado por Jesus não peca. Ou se peca, não tem prazer no pecado. É por causa disso que Paulo diz aqui. Romanos 7, 24 e 25. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Isso ele está falando do pecado. Quem me livrará desse pecado? Quem me livrará desses desejos de pender para a carne? Aí ele diz assim, mas graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Sabe o que Paulo está dizendo? É que ele só consegue vencer o seu ego, ele só consegue vencer a sua carne. Paulo chama de carne. Paulo chama o nosso ego de carne. Eu vou usar a palavra ego. Você vai entender que quando eu disser ego, eu estou dizendo da nossa carne, tá bom? Paulo está dizendo que a gente só consegue vencer o nosso ego se nós levarmos em conta Jesus. Jesus é a chave para que a gente vença a nós mesmos. Jesus é a chave para que a gente vença a nossa maneira pecaminosa de viver. Porque se ele não for o fator que rege a minha vida, se ele não for a bússola que indica o caminho para mim, eu vou todos os dias de mal a pior. E o melhor dos seres humanos é um monstro se não for guiado por Jesus. O melhor dos seres humanos, o mais bondoso, o mais caridoso, é um diabo se não ter como referência em sua vida Jesus. Deixa eu abrir parêntese para dizer para você. Viver conforme Jesus não significa saber quem é Jesus, ter a informação de Jesus. Basta viver o estilo de vida de Jesus. Porque tem muita gente que nunca ouviu falar o nome Jesus, mas que vive a vida segundo Jesus. E é isso que significa viver conforme Jesus. Não é simplesmente ter uma informação do nome. Nós tivemos esse privilégio de ter tal informação. Agora, existe um outro lado do mundo, milhares e milhares de pessoas que sequer ouviram falar que um dia existiu alguém chamado Jesus. É porque você vive aqui no Brasil, um país que a internet é repleta de pregação. Você liga a televisão, tem alguém falando de Jesus. Agora, você já parou para pensar que existem países que não conhecem o nome Jesus? Aí você vai dizer, então esse país está todo condenado ao inferno, meu Charleston? Não, porque viver conforme Jesus não tem nada a ver com ter a informação de Jesus. Se é possível ter tal informação, glória a Deus. Graças a Deus. Agora, se não, tem milhares de pessoas espalhadas no mundo que, embora nunca ouviram falar de Jesus, mas vivem em sua essência uma vida conforme a vida de Jesus. Isso é evangelho. Evangelho não é apenas uma informação. Evangelho é uma essência do viver. E Paulo fala aos Romanos, no capítulo 1, dessas pessoas que sem a informação serão julgadas pela sua consciência. Romanos capítulo 1.
pela sua consciência, da sua compreensão do que é evangelho, mesmo sem saber que está vivendo o evangelho, vivem, mesmo sem ouvir falar Jesus, exala Cristo por onde quer que se passe. Portanto, se eu quero vencer o meu ego, se eu quero vencer a minha arrogância, a minha soberba, se eu quero vencer a minha inveja, você já reparou que todo mundo acha que os outros é invejoso, mas ninguém reconhece a inveja? Ninguém fala assim, olha, eu senti inveja de fulano. Não. Todo mundo acha assim, olha, todo mundo tem inveja de mim, né? Agora, raramente você ouve alguém dizer assim, olha, eu tenho inveja de fulano, eu sou invejoso. Eu só posso vencer a minha inveja, a minha arrogância, a minha soberba, a minha presunção, se eu levar em consideração na minha vida o estilo de vida conforme Jesus. Sem Jesus, meu irmão, sem Jesus, o pior Charleston vai aparecer aqui. Sabe, se eu for olhar para Moisés, para Jacó, e tirar o foco da minha vida de Jesus, se eu for olhar para Paulo, para seja lá quem for, o profeta, o apóstolo, e excluir Jesus, minha gente, vocês vão ver que aquele Charleston, que nem eu conheço, vai pular para fora, e você vai ver a maldade que há aqui dentro de mim. E eu não tenho vergonha de dizer isso, porque eu sei que a mesma maldade que tem aqui dentro de mim, tem aí dentro do seu coraçãozinho também. Você é tão bonitinha, você é tão bonitinho, isso é porque não te conhecem. Isso é porque não sabem do que você é capaz de fazer. Isso é porque não sabem o que eu sou capaz de fazer. Tem coisas que eu sou capaz de fazer que nem eu sei. E por que não faço? Por própria vontade. Gente, parece... Quando voltar, vocês me falam, por favor, pessoal. Se voltar, me fala, por favor, gente. Eu troquei de internet, tá bom? Eu vi alguém falando que estava travando. Amém. Olha o que Paulo diz aqui em Gálatas, capítulo 5, versículo 17. Porque a carne luta contra o espírito. Isso que Paulo chama de carne lutando contra o espírito é exatamente a nossa vontade. É exatamente esse ego que sempre pende para a carne, que sempre deseja satisfazer a sua própria vontade. É isso que Paulo está dizendo. A carne luta contra o espírito. Por mais espiritual que você seja, ou você pense que é, a sua carne luta contra o seu espírito. Por mais espiritual que você pense que é, tem momentos que, se você não vigiar, meu querido, você vai fazer cada burrada. Você pensa, você, meu amiguinho, que se não fosse Deus, se não fosse Jesus, você já não teria cedido ao pecado há muito tempo? Quantas possibilidades, quantos convites. Quando eu falo pecado, gente, entenda o que eu quero dizer. Estou dizendo viver uma vida decididamente pecaminosa. É isso que eu estou dizendo. Estou dizendo pecar, escorreguei, pequei. Não estou dizendo isso não. Porque isso todos nós fazemos, né? Pecar? Oh, meu querido. Agora, a diferença é viver o pecado, ter prazer no pecado, né? Para aquele que nasceu de novo, foi comprado por Cristo, para essa pessoa nem existe pecado. Para mim, nem existe pecado. Você está dizendo que você não peca? Não, pelo contrário, eu peco. Mas o pecado para mim é uma coisa tão sem importância
que ele não faz parte do meu assunto diário. Sabe, para aquela pessoa que nasceu de novo, viver é apenas uma circunstância. Agora, não é um prazer, você não tem prazer no pecar. Por isso, eu não perco meu tempo falando de pecado, porque pecado não faz parte daquilo que eu tenho prazer em viver. Agora, se não for Jesus, o pecado seria tão atrativo para mim, como ele é atrativo para tantas pessoas, que eu estaria vivendo encharcado por esse lamaçal de pecado. Se não fosse Jesus na sua vida seria deplorável. Se não fosse Jesus na sua vida, meu caro, você se entregaria ao seu ego. E o seu ego, ele é como a sanguessuga. Nunca está satisfeito. Ele sempre quer mais e mais. E eu quero encerrar dizendo para você que se você viver 70, 80 anos nessa terra e não aprender a controlar o seu ego, você viveu uma vida pequena. Você viveu uma vida vazia. O que adianta um homem chegar no fim da vida sem conhecer o propósito dela? O que adianta o homem chegar no fim da vida sem conhecer o para que viveu ela? Tem pessoas que estão ouvindo essa palavra nesse momento e está se identificando com isso que eu estou dizendo. Chega um momento na nossa vida que a gente precisa entender o para que nós estamos aqui. E contra o que e o contra quem nós estamos vivendo. Tem um momento na nossa vida que chega de ser criança. Chega de ser infantil. Chega de ser movido pelo seu ego. Chega de quebrar a cara com os mesmos erros. Chega. Errar. A gente erra. Eu erro todos os dias. Agora, permanecer fazendo os mesmos erros é tolice. Deus está nos chamando nessa noite a esquecer essa luta falsa, mentirosa, fajuta, criada pela religião. Sabe por quê? Sabe por que dentro do sistema religioso as pessoas se tornam cada vez piores? É porque lá eles te ensinam a lutar contra o diabo, te ensinam a lutar contra invejoso, te ensinam a lutar contra macumbeiro, te ensinam a lutar contra espírita, te ensinam a lutar contra todo mundo. Mas negligenciam essa luta interior de você contra si mesmo. Negligenciam essa luta. Aí, você se torna um combatente do outro, do próximo. Odeia pessoas, julga, aponta e faz. Mas a sua luta interior, aquela guerra aí dentro, você é um derrotado. Porque essa luta interna é mais séria do que você pensa. Essa luta que acontece aí dentro de você e que você negligencia é o motivo de você ser tão apegado. Você é uma pessoa, e quando eu digo você, quem está recebendo essa palavra, está entendendo que é para ele, tá, gente? Quando eu digo você, se não é o seu caso, descansa. Agora, quem está se identificando está entendendo que é para ele. Você é uma pessoa que é apegada a pessoas. Você é uma pessoa apegada a bens materiais. Você é uma pessoa apegada a relacionamentos.
Você é a pessoa apegada ao mundo. Por quê? Porque você não aprendeu a lutar essa guerra contra o seu ego. E quanto mais ego, mais apego. Sabe por que você sofre tanto? É porque você é apegado demais a pessoas. Aí isso aqui que a pessoa faz te destrói. Aí toda pessoa egocêntrica também é uma pessoa vitimista. Então quando alguém faz isso aqui, te dá uma mal resposta que seja, ou vira as costas para você, te decepciona, para você é o fim do mundo. Afinal de contas, eu amo tanto tal pessoa. Não é que você ama tal pessoa. É que você é tão apegado, o seu ego, você ama o seu ego. É o seu ego que não suporta esse libertar a pessoa para poder viver sem você, ou pelo menos para entender que tal indivíduo é um indivíduo e você é você, e que você não controla o outro, mas você é tão apegado que o seu ego te faz pensar que você é dono do outro. E como dono do outro, o outro tem que te tratar conforme você acha que ele precisa, que ele deve te tratar. Sabe quando parte alguém dessa vida e você vai lá chorar dizendo assim: eu não vivo sem fulano? Você já parou para observar o ego nessa frase? Eu não vivo sem fulano. Eu não sei viver sem fulano. Olha só que a preocupação não é por causa do fulano que foi, é por causa de você que ficou. A gente é tão apegado que às vezes a gente nem percebe o quão egoístas nós somos, minha gente. Fulano de tal me abandonou. Fulano de tal me deixou, foi-se embora. Aí, como vai ser minha vida? Fulano me deixou, o que eu vou fazer agora? Perceba que a todo tempo a preocupação é você. Aquilo que você pensa que é amor no outro, na verdade é um amor pelo seu próprio ego, que é refletido no outro. E quando você olha para o outro, você só enxerga aquilo que os outros refletem de você. Você é um narcisista que se vê no outro e se adora no outro e se ama no outro. Agora, o convite de Jesus é que a gente deixe todos os dias a nossa cruz e o siga. E deixar a nossa cruz nada mais é do que abandonar o nosso ego para viver uma vida conforme Jesus. Você tem vivido como uma pessoa absolutamente identificada com o seu ego, apegada ao ego. Agora, para viver o evangelho, você precisa dia após dia, momento após momentos, aprender a matar o seu ego e vivificar o seu espírito. Porque você tem vivido, talvez, lutando contra o outro, pelejando contra o outro, quando, na verdade, o seu maior vilão é você mesmo. Amém, meu irmão? Amém, minha gente? Como eu espero que essa palavra tenha penetrado em seu coração. Como eu espero que essa palavra tenha mexido com você.